Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. E transfigurou-se diante dele, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e os seus vestidos se tornaram brancos como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Em minha vida existia um vazio, porque não tinha amor no coração. Mas Jesus mostrou-me o caminho e encheu de amor meu coração. Mas Jesus mostrou-me o caminho e encheu de amor meu coração. Senhor, te peço, não me deixes mais sozinho, esteja sempre ao meu lado a me guiar, pois eu não quero sair dos teus caminhos, sem tua graça eu não posso caminhar. Tanto tempo eu andei por este mundo, perdido, sem paz encontrar. Mas hoje Jesus me encontrou e mostrou-me como é lindo a gente amar. Mas hoje Jesus me encontrou e mostrou-me como é lindo a gente amar. Pelos caminhos que me ensinaste a caminhar, eu quero sempre o Evangelho anunciar, pois o vazio que existia em minha vida Jesus tirou e nunca mais há de voltar, pois o vazio que existia em minha vida Jesus tirou e nunca mais há de voltar. Senhor, te peço, não me deixes mais sozinho, esteja sempre ao meu lado a me guiar, pois eu não quero sair dos teus caminhos, sem tua graça eu não posso caminhar. Preciosos ouvintes, com segurança absoluta, nós podemos vos afirmar: estamos mais uma vez convosco para vos transmitir a palavra de Deus.
na qual devemos crer como entre a vida e a morte. E aqui temos mais uma frase do profeta de Deus para esta era, na sua mensagem ao nascer do sol. Mas que tal agora com o homem? O Espírito de Deus mesmo sobre o homem? Quanto mais do poder vivificador temos nós, porém por meio da propiciação pelo pecado, foi oferecido um cordeiro como tipo. E agora o que nós temos não é o tipo, mas o original. Quando estamos falando do Espírito de Deus no homem, estamos falando sobre um homem cuja vida a morte não pode deter. Estamos falando de um homem como São Paulo, que desafiou a morte, perguntando: morte, onde está o teu aguilhão? Sepulcro, onde está a tua vitória? Eu estou cheio do poder vivificador. Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ouvintes, vejam o que é o poder vivificador em um homem mortal como eu, como você, como nós. Porque você pode perguntar, você pode pensar: isto foi para São Paulo? Isto foi para São João? Isso foi para São Pedro? Não. O próprio São Pedro disse que isto seria para nós também, para todos quantos o Senhor nosso Deus chamasse. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente? Ontem, no nosso caso como igreja, nos apóstolos, na igreja primitiva e na igreja durante as eras. Hoje, em nós. Nós somos os representantes de Cristo desta era. Portanto, somos os portadores do poder da ressurreição, o poder vivificador do Espírito Santo. É esse poder que a morte não pode pôr fim nele. Não há morte. Analisando a vida pelo prisma que estamos analisando, não existe morte. Ela foi tragada em sua vitória. Ela foi aniquilada no Calvário. Por isso Jesus disse que aquele que cresce nele não morreria, mas passaria da morte para a vida. Quando você obtém esse poder, então você é eterno como Deus. E não há nada que te possa deter. Você não pode, de maneira alguma, ser detido pelo poder da morte. Porque está em você todo o poder, toda a plenitude da divindade, uma vez que você seja um membro do corpo vivo do Deus vivente aqui na terra. A morte não lhe poderá deter. No sepulcro, nos credos, nas denominações, no vício, nas mentiras religiosas, nos enganos da era, na vaidade, a morte não poderá te deter. Por causa deste poder vivificador do Espírito Santo, que testifica com nossos espíritos que somos filhos de Deus. Vamos tomar um personagem bíblico aqui, como o profeta de Deus o faz. Tomando Moisés. Moisés estava cheio desse poder vivificador. Não foi assim?
Perfeitamente. Ele foi um profeta ao qual veio a palavra de Deus. Ele foi parte da palavra e foi mesmo a palavra para aquele dia. Isto é correto? E depois de haver estado morto por 800 anos, ele ainda apareceu junto com Elias sobre o monte da transfiguração. O que foi que lemos na abertura desta programação? Foi São Mateus, capítulo 17. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e os seus vestidos se tornaram brancos como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. O que é isto? Seria porventura uma sessão espírita que Jesus tinha montado ali naquele monte? Não se trata disto. Tratava-se de uma vindicação oficial do Filho de Deus que pudesse ser visto por 3 testemunhas, Pedro, João e Tiago, transfigurado. E ali estava de pé o representante da lei, aquele que representa a lei nas Escrituras, Moisés. Ali estava de pé aquele que representa os profetas nas Escrituras, Elias. E ali estava o próprio Deus, encarnado, transfigurado e vindicado por Deus naquele monte. Ele podia ser tomado como Elias foi tomado antes de morrer. Mas estava ali um tipo perfeito de Cristo. Moisés morreu na verdade. Jesus podia ser tomado antes de morrer. Dali mesmo, daquele monte, subir para a glória. Mas nós ficaríamos irremediavelmente perdidos. Não haveria graça para nós. Isto é o favor de Deus. Isto é o poder de Deus. Em relação a um indivíduo, em relação ao resgate de sua alma. Um Cristo, um Deus que podia ser transfigurado, tomar posse de um corpo e de vestes sobrenaturais, que podia subir dali para a glória. Oh, ele não fez, porque lá embaixo estava o Calvário, lá embaixo estavam os coxos, os aleijados, os cegos, as meretrizes, lá embaixo estava eu, lá embaixo estávamos nós. Ele tem vindo a nós com este poder vivificador. Esse poder teve acesso na vida de Maria Madalena, de um ladrão crucificado do lado direito, de Zaqueu, publicano pecador. Esse poder teve acesso nos corpos de meretrizes, corpos que haviam sido vendidos sob o pecado, para restaurá-los, para levantá-los, trazê-los a um novo nascimento, para dar-lhes da água da vida. Agora veja que poder. Moisés, depois de 800 anos, foi visto no monte da transfiguração. Sim, os anjos vieram quando ele morreu e o sepultaram ali num vale. Ele havia apodrecido e se decomposto, e até os ossos já se haviam tornado pó. Mas o poder vivificador ainda existia. O vivificou e o levantou, e ali estava ele de pé no monte da transfiguração. Você dirá, é correto isto? Sim, perfeitamente. Leiam em São Mateus capítulo 27, versos 51 e 53, onde nos fala de todos aqueles santos do passado que creram que ele viria. A Bíblia nos diz aqui, depois que ele veio, e todos aqueles santos que estavam dormindo na terra, o poder vivificador estava sobre eles.
Eles eram parte dele. Todos aqueles santos que morreram, que dormiram, crendo nele. E quando ele ressuscitou, eles vieram consigo para cortejá-lo ao entrar nos portais eternos. Abre-te, ó portas. Para quem deve abrir essa porta? Abre, porque vem o rei. Quem é o rei? Quem é esse Senhor? É o rei da glória. Eles responderam: nós estamos com ele. Nós preferimos o desprezo, o escárnio, a morte. Nós preferimos a cadeia. Mas agora estamos com ele neste cortejo celestial, eterno e glorioso. Ouvintes, falar disto como história até nos emociona. Mas nós não somos simplesmente uns supersticiosos religiosos com a nossa fé baseada em homens do passado. Eles já têm consigo a segurança. Eles têm em si esse poder vivificador que glorificará os seus corpos que uma vez foram peregrinos, desprezados, fora de toda a sociedade deste mundo. Mas cabe a nós agora uma pergunta: isto estaria relacionado conosco? Teríamos parte nisto? Na verdade, eles eram parte dele, isto é, parte de Jesus, parte do Deus vivo, porque criam nele. Potencialmente tinham essa vida por meio do sacrifício do cordeiro, de um cordeiro animal, em propiciação, em cujo caso era impossível que o espírito do cordeiro animal voltasse outra vez sobre o homem. Mas que tal agora? Viramos para nós neste presente momento, que garbamos, que nos chamamos a nós mesmos de cristãos. O que viria a ser cristão? Pela primeira vez eles foram chamados de cristãos lá em Antioquia. Por quê? Porque o poder vivificador de Cristo foi manifestado através deles. Se ele pôde trazer consigo, sobrepujando a morte, homens que creram nele através de um cordeiro animal, que tal agora com um homem, o Espírito do próprio Deus mesmo sobre o homem? Quanto mais do poder vivificador temos nós, porque é o seu próprio Espírito em nós, testificando com o nosso Espírito que somos filhos dele e que andamos aqui nesta terra como peregrinos forasteiros, mas tendo dentro de nós essa testificação sobrenatural, somos filhos de Deus, e este poder vivificador que nos faz cada dia mais humildes, místicos, não entendidos pela sociedade, pelo mundo, pela religião, operando em nós em simplicidade. Sim, amados, por meio da propiciação pelo pecado, Jesus Cristo, o Cordeiro oferecido no lugar do tipo. Vejam, porque aquele cordeiro que morria lá no Velho Testamento era um tipo, mas Jesus Cristo, um cordeiro oferecido no lugar do tipo. Isto é, o real. E agora o que nós temos não é o tipo, mas sim o original. Até quando vamos querer ficar com as sombras? Até quando vamos querer ficar simplesmente com o tipo? Com o símbolo de que comemos um pão simbolizando o seu corpo, de que tomamos o vinho simbolizando o seu sangue, e continuarmos clamando e confessando misérias, fraquezas e derrotas, e sempre no velho moinho da queixa. Quando o tipo é retirado, o original se manifesta. Quando a sombra desaparece, é porque o corpo aparece. Temos visto através de uma sombra, mas agora tem chegado aquele corpo que fazia uma sombra.
Tem chegado o sábado, e nele nós temos o descanso, e nele nós temos esta confiança, e nele temos descansado tudo o que somos, tudo o que podemos ser, tudo o que seremos no futuro, com aquela mesma esperança e fé, com aquele mesmo desafio diante da morte por esse poder vivificador. Onde está o teu aguilhão? Sepulcro, onde está a tua vitória? Paulo, insultado pela morte dentro da cadeia, a morte lhe dizia: eu vou te apodrecer no sepulcro. Ele dizia: onde está o morto, o teu aguilhão? Você pode me apodrecer, mas ele pode me vivificar. Estou vos falando de um poder vivificador, que pode nesta hora aniquilar o câncer no seu corpo, aniquilar qualquer enfermidade, acabar, distorcer essas pernas torcidas dessa pobre criança paralítica, abrir os olhos deste cego, abrir os ouvidos deste surdo, tirar esse espírito maligno de epilepsia, tirar essa chaga maligna do coração, e outras doenças terríveis que operam livremente nos corpos sem nenhuma rejeição perfeita, porque falta a palavra perfeita, falta o poder vivificador, a fé perfeita pela qual clamamos. Ó Pai, dá-nos desta fé, ou caso contrário pereceremos. Sim, muito mais do que a cura mais maravilhosa que Deus possa estar operando nesse instante, neste mundo invisível para mim, mas cada pessoa que está me ouvindo nesse instante, sua vida está nua e patente diante dos olhos de Deus, e a palavra do Senhor, como espada de dois gumes, pode penetrar até as juntas e medulas de sua vida e discernir os pensamentos e as intenções do seu coração. Estou falando de um poder vivificador que desafia não simplesmente estas enfermidades, mas a própria morte. Descansa, ó filha de Deus. Descansa, ó filho de Deus. Sei que há corações que palpitam com uma fé genuína e não emotiva apenas, mas sim por ouvir palavras do profeta de Deus para este dia, para esta hora moribunda, em que o mundo moribundo não sabe por quem clamar, não sabe no que segurar. Os recursos têm se desvanecido, e oxalá que todos pudessem reconhecer: estamos miseravelmente perdidos, e Deus tem nos oferecido recurso, e nós temos rejeitado a sua visitação. Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te acolher como a galinha acolhe os pintainhos debaixo de suas asas, mas tu não quiseste, oferecendo o poder vivificador, o poder transformador, o poder curador, o poder que batiza com o genuíno Espírito Santo de Deus, não simplesmente para enfrentar uma etapa terrena desta vida, não simplesmente para ser vitorioso nos estudos, não simplesmente para vencer materialmente, mas para vencer a morte, adentrar as portas eternas para as bodas do Cordeiro e reinar com Cristo no milênio e na eternidade com Deus. Há centenas, há milhares que creem nisto, e eu peço ao Senhor Deus eterno que este poder vivificador nesse instante encha o seu coração, meu irmão, minha irmã, para uma vida perfeita e uma fé perfeita nesta palavra perfeita, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois bem, ouvintes, estamos ouvindo o programa Fé para Vencer. Programa produzido com muito amor, com muito carinho, pensando em você. Este é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, localizado ali em Taguatinga Norte,
na CNF1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Está ali aos fundos do supermercado Caprichoso, no edifício Praia Mar. Ali está a nossa igreja, em Taguatinga Norte, CNF1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Amanhã, terça-feira, grande culto, teremos ali às 19 horas. Participem, não deixe de participar, é bênção para você. Deus abençoe, não desligue o seu rádio e este programa teremos ainda mais meia hora de programação. E você pode acessar nossa página, se você quer assistir também pela nossa página na internet este programa, acesse aí tabernacolodaFéBrasilia.org.br, repetindo o endereço de nossa página, que transmite também este programa Fé para Vencer e todos os nossos cultos, tabernacolodaFéBrasilia.org.br. Vamos mais meia hora de programação Fé para Vencer. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. E toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele virtude e curava a todos. E levantando ele os olhos para os céus, os discípulos, dizia: Bem-aventurados vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Existe alguém comigo que não vejo mais, presinto que comigo sofre as mágoas, que no coração eu sinto. É Jesus, este alguém é Jesus, este amigo singular, e lá nas mansões celestes com ele irei morar. Quando estou muito pesaroso e já prestes a chorar, ele vem me socorrer e sofrer em meu lugar. É Jesus, este alguém é Jesus, este amigo singular, e lá nas mansões celestes com ele irei morar. E quando o vale da morte eu tiver
atravessar. Alguém minha mão segura, pra que firme eu possa andar. É Jesus, este alguém, é Jesus, este amigo singular e lá nas mansões celestes com ele irei morar. Somos muitos os que procuramos fazer as obras de Cristo antes que o reflexo de Cristo se encontre em nós. Amados ouvintes, aqui está uma observação da parte do profeta de Deus em relação a um assunto que estamos enfrentando no dia a dia deste século. Somos muitos os que procuramos fazer as obras de Cristo antes que o reflexo de Cristo se encontre em nós. Dotados de boa vontade, de boas intenções, somos muitos os que procuramos fazer as obras de Cristo antes que o reflexo de Cristo se encontre em nós. Isto quase que seria como dizer: não vivemos aquilo que pregamos. E para aprofundarmos mais um pouquinho, não praticamos aquilo que cremos. De fato, o profeta de Deus desafiou a todos os cristãos a praticarem aquilo que eles creem como verdadeiros cristãos. Isto quer dizer, procurarem fazer funcionar as Escrituras conforme creem. Mas, na verdade, isto acontece. O cristão manufaturado funciona as Escrituras a seu modo. Isto quer dizer, crê e age da sua maneira. E para ele, aquilo é cristianismo. E os nossos ouvintes podem ampliar o pensamento sobre o assunto, que nos dá uma síntese tremenda nesta hora. Somos muitos os que procuramos fazer as obras de Cristo antes que o reflexo de Cristo se encontre em nós. Mas bom é que fixemos agora este desafio da parte do profeta de Deus. Somos muitos os que procuramos fazer as obras de Cristo antes que o reflexo de Cristo se encontre em nós. O profeta continua dizendo: e está aí o mal. Encontramos essas coisas sucedendo. Você bem o sabe, e eu também. Vemos aqueles que tropeçam pelo caminho, e encontramos o resto dos pregadores e cristãos ao lado do caminho. E isso é porque não entraram corretamente ao assunto. E por isso, diz o profeta de Deus, estou aqui
falando quando ele estava pregando a mensagem, a estatura de um homem perfeito. Por isso estou aqui, para procurar ensinar a esta igreja e a mim mesmo como podemos chegar a ser o lugar da morada do Deus vivo. E a pergunta é extensiva a nós agora. Quantos gostariam de sê-lo? Quantos gostariam de ser a morada do Deus vivo? Você sabe que essa grande catedral aí, isso não é igreja. A igreja é você. A morada do Deus vivo é você. Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Embora sejam de ouro, de prata, ou de diamante, de tal e tal igreja, não, Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Está escrito. Deus habita em você, que é um templo feito pelas suas próprias mãos. Agora, quantos gostariam de ser templos do Espírito Santo? Quantos gostariam de ser morada do Deus vivo? O lugar onde Deus tem escolhido para fazer habitar ali o seu nome. Lá no Velho Testamento, Deus escolheu um lugar para fazer habitar o seu nome. E ensinou a Moisés como fizesse esse lugar, o tabernáculo. E ali habitava o nome de Deus. Agora, o cristão de hoje não quer esse nome no seu batismo? É um desafio tremendo. Como você quer ser o lugar da morada do Deus vivo? Isto é, o lugar escolhido onde Deus escolheu para fazer habitar o seu nome. Essa mulher casada que está me ouvindo, ela foi escolhida pelo seu marido para fazer habitar nela o seu nome, quer dizer, o nome de seu marido. E a igreja de Jesus Cristo é formada de pessoas que têm se tornado em morada do Deus vivo, que têm prazer, têm como privilégio de serem o lugar escolhido por Deus para habitar o seu nome. Mas não querem nem ser batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, que é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus escolheu o tabernáculo no Velho Testamento para fazer habitar o seu nome. Depois ele se manifestou num tabernáculo no qual estava o seu nome. Se você ler São João capítulo 17, versículo 6, e o último versículo, você vai encontrar que o próprio Jesus está dizendo: manifestei o teu nome aos homens. Isso quer dizer que o nome de Deus, o nome do Pai, exigido em Mateus 28, 19, habita ali, naquele tabernáculo, Senhor Jesus Cristo. Por isso que São Pedro, os Atos dos Apóstolos, batizou em nome do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Foi um lugar que ele escolheu para fazer habitar o seu nome. E Jesus não disse: ide, ensinai as nações, batizando-as em nomes do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas sim em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Se você começa a ler o livro de São Mateus e não fica somente com o último versículo de São Mateus, você vai ver que o Pai do Senhor Jesus Cristo é o Espírito Santo. Eu e o Pai somos um, disse Jesus. Mas, ouvintes, conhecendo por revelação divina esse mistério da piedade, Deus em Cristo, então nós vamos conhecer também esse mistério de Deus em nós, para assim então alcançarmos este posto tão glorioso, esta posição tão gloriosa, que é de ser o lugar da morada do Deus vivo.
Nunca podes criar a atmosfera que deseja ao teu redor, dentro de tua casa, se, antes de tudo, você não tem se tornado no lugar da morada do Deus vivo. E somos muitos os que procuramos fazer com que as nossas igrejas, as nossas congregações, sejam este lugar. Somos muitos os que procuramos fazer com que os nossos lares, os nossos filhos, sejam morada do Deus vivo, quando nós mesmos não somos. Eu costumo pedir na oração pelos pais que vêm apresentar os seus filhinhos a Deus, que estes pais sejam, antes de tudo, aquilo que eles querem que seus filhos sejam. Que eles sejam obedientes ao Senhor Deus, como eles querem que seus filhos sejam obedientes a si. Mas acontece que nós somos, muitas vezes, desobedientes a Deus e queremos que os outros sejam obedientes a nós. Jesus proferiu a parábola do credor incompassivo. E isso enquadra perfeitamente no assunto. Ele foi perdoado 500 dinheiro. Ele suplicou por misericórdia e depois não pôde perdoar 50 dinheiro apenas. Ele pediu uma coisa que ele não quis dar para o seu companheiro, para o seu irmão. Ele quis perdão, mas não soube perdoar. O egoísmo tem escravizado as pessoas sob o capricho de Satanás, a ponto mesmo de ter entrado nos ministérios, ter entrado na igreja, e esse egoísmo, personalismo e a maneira de refletir-se a si mesmo tem apagado completamente a imagem de Cristo, o reflexo de Cristo. E aí continuamos lenhando com o cabo do machado. Porém, o machado já está há muito tempo no fundo das águas. Oxalá que em tempo todos nós pudéssemos acordar e reconhecer, cada um individualmente, como diz o profeta de Deus: eu estou aqui para ensinar a igreja e a mim mesmo que necessitamos agora é de obediência à palavra, obediência à mensagem. Porque quando aqueles homens estavam lenhando e que o machado caiu dentro d'água, eles foram ao profeta Eliseu, que tinha o espírito de Elias, esse mesmo espírito do Senhor Jesus Cristo, que usou o profeta desta era para nos trazer esta mensagem que nos prepara para o arrebatamento. Então eles reconheceram que o profeta de Deus, Eliseu, entendia disto, podia fazer aquilo. Naturalmente, muitos mergulhadores mergulharam antes, agiram pela sua própria perspicácia, pelo seu próprio dom, mas não era o dom de mergulhar, não era o dom de nadar que podia trazer o machado para fora. Era o dom profético. E o profeta de Deus fala agora, em uma de suas mensagens, sobre esse dom profético. Não é o dom carismático de profetizar. Não se refere a isto. Mas é o dom profético de trazer as coisas de volta à luz. Eliseu falou e o machado no fundo da água, contra a lei da gravidade, veio para a flor d'água.
Ele boiou pela palavra do profeta. E não houve gesto, não houve coisa alguma senão palavra. E o dom que nós precisamos a estas alturas é o dom da palavra. O profeta de Deus diz: então chegará o momento em que esta igreja não precisará de orar, suplicando para aquele câncer sair, mas ela simplesmente dirá a palavra. Como Josué, em confronto com Efésios. Isto é a palavra falada. Josué não orou para que o sol parasse. Ele ordenou que o sol parasse. Elias não suplicou a Deus diante de Acabe, não fez uma oração diante de Acabe. Ó Deus, tranca os céus para que não haja chuva. Não. Elias chegou diante de Acabe e disse a palavra falada: segundo a minha palavra não choverá, não cairá nem orvalho sequer sobre a terra durante 3 anos e meio. Vocês estão entendendo que se nós podemos ter hoje um supersônico, para que andarmos de carroça? O verdadeiro ministério profético, o verdadeiro ministério da mensagem, traz a igreja para esse estágio, para esta posição. Mas, antes de tudo, reflete Cristo em si. Querer fazer isto? Sim, um carro dá na partida com manivela. Eu não sei se todos conhecem isto. Os motores modernos não vêm mais com dispositivo para tocar a manivela. Mas de vez em quando, então, você tem que ver um carro empurrado aí na rua. Antigamente, havia uma manivela de trás da almofada do caminhão ali. Por quê? Acabando a partida, tocava-se a manivela e o motor pegava e funcionava como se tivesse partida normal. A manivela serve. Um empurrão dá para pegar, mas nunca é como ter uma dinâmica perfeita, uma bateria carregada, com toda a instalação em ordem, que é simplesmente tocar na chave e a coisa funciona. Você toca esta manivela, isso produz resultado, e você fica alegre com isto, e você salta com isto, e você propaga isto, e você dá testemunho disto, e você defende isto, e você se assenta nisto. Sim, estamos assentados em lugares celestiais, mas em lugares que ainda há astutas ciladas do maligno. E essas astutas ciladas do maligno é justamente usar coisas que ele pode personificar, é coisa que ele pode imitar. Ele pode imitar os dons, ele pode até mesmo executar os dons, sem se apartar da iniquidade. Mas Deus tem um ministério na terra para trazer à igreja a palavra falada, com 5 acontecimentos tremendos na vida do profeta de Deus. A palavra falada produzindo esquilos, a palavra falada encerrando a neve, a palavra falada requerendo os filhos da viúva, a palavra falada ressuscitando a criança, a palavra falada ressuscitando um pequeno peixe, a palavra falada. Ele estando ali, num mato, numa região de mosquitos, e a palavra falada, sem repelex algum, banir todos os mosquitos dali. Agora, ele disse que essa igreja tem que chegar a esta estatura, tem que refletir a Cristo a ponto de ter a palavra falada. Você tem que chegar ali, minha irmã. Você chegará ali pelo poder de Deus,
pelo poder da palavra, que você tem crido. E o que você deve ouvir com mais atenção é isto. Se você vê alguma coisa que põe em contradição isto que você está ouvindo, não ouça aquilo mais. Porque isto é assim diz o Senhor. E se você tem ouvido para ouvir o que o Espírito diz, você só ouve aquilo que combina com as Escrituras, de acordo com a palavra falada. Você quer hoje, agora, em posição de mãos? Põe as mãos sobre o seu filhinho enfermo. Põe as mãos sobre o seu esposo acamado. Está tudo muito bem. Glória a Deus, isto funciona. Mas se você crer, diga apenas a palavra. Meu filhinho, você está curado em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe agora nesta fé perfeita em nome de Jesus Cristo. Amém. Acabamos de ouvir mais um programa Fé para Vencer. Programa produzido com muito amor, com muito carinho, endereçado ao seu coração, com uma palavra firme e poderosa, centralizada na Bíblia ao seu favor. Olha, você pode assistir nossas programações através de nossa página na internet. Anote aí, tabernaculodafebrasilia.org.br, tabernaculodafebrasilia.org.br, transmite todas as nossas programações, nossos cultos, o dia todo, viu? Nós temos ali programações à noite em nossos cultos. Amanhã, por exemplo, amanhã terça-feira, teremos aquele grande culto ali em Taguatinga Norte, transmitido através de nossa página. O endereço é tabernaculodafebrasilia.org.br. Você pode também estar conosco ali na igreja, amanhã em Taguatinga Norte, na CNF1, Setor F Norte, Taguatinga Norte. Fica ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Você subindo ali pela Sandu Norte, ali está o supermercado Caprichoso. E você vai fazer o contorno aos fundos do supermercado Caprichoso, ali na Sandu Norte, está o edifício Praia Mar. A Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé Brasília está ali aos fundos do supermercado Caprichoso, no edifício Praia Mar, no subsolo, viu? Amanhã, terça-feira, grande culto, teremos ali às 19 horas. Não percam, não perca. Volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir, com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Tenham todos um bom dia na paz do Senhor Jesus Cristo.